Empresário abriga moradora de rua com seu filho em sua loja, mas quando ele volta fica desesperado com o que eles fizeram. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Na luz difusa da manhã, Leonardo, com seu terno impecavelmente alinhado e gravata cuidadosamente escolhida, caminhava com passos firmes em direção à sua loja de roupas de grife. Para ele, cada detalhe da apresentação pessoal era um reflexo da excelência que buscava em todos os aspectos de sua vida. A renomada loja, uma conquista de anos de trabalho árduo e dedicação, era seu orgulho, um símbolo tangível de sua jornada desde os dias de dificuldades financeiras até o pico do sucesso empresarial. Ao adentrar a loja, o ambiente caloroso e o sorriso acolhedor de seus funcionários refletiam o respeito mútuo e a admiração que compartilhavam. Leonardo era mais do que um chefe para eles, e era um mentor, alguém que não apenas liderava pelo exemplo, mas que também se preocupava genuinamente com o bem-estar de sua equipe. Sua presença trazia uma energia que motivava a todos a se esforçarem ainda mais, não só pela loja, mas por eles próprios. A manhã transcorreu como de costume, com Leonardo supervisionando os detalhes da operação, desde a disposição das peças até o atendimento ao cliente, garantindo que tudo estivesse à altura dos padrões de excelência que estabelecera. Entretanto, sua rotina meticulosamente planejada foi interrompida por uma visita inesperada. Sofia, sua esposa, com quem não tinha contato há mais de um ano, apareceu na loja. A visão dela provocou uma pausa no coração de Leonardo. Ela parecia diferente, mas ainda carregava consigo a mesma elegância e a aura que sempre o havia cativado. Os funcionários, percebendo a atenção momentânea, discretamente se afastaram, dando ao casal um espaço privado. O coração de Leonardo parou por um segundo ao vê-la. A saudade, um sentimento constante durante o último ano, de repente se tornou palpável, quase insuportável, apenas para ser suavizada pelo alívio e alegria de tê-la finalmente de volta. Sofia havia passado o último ano na Europa cuidando de uma tia que estava gravemente doente. A decisão de partir não havia sido fácil para nenhum dos dois, mas era necessária. Meu amor, minha tia só tem a mim, eu preciso ir cuidar dela, mas não será por muito tempo, Sofia havia dito, com a voz carregada de tristeza e determinação. Esse período de separação testou os limites de seu relacionamento, mas também reforçou o vínculo entre eles através de conversas. Apesar da distância física, esses momentos de conexão serviram como um lembrete do amor profundo que compartilhavam, um amor que transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Agora, com Sofia diante dele, todas as emoções represadas durante o último ano pareciam vir à tona. Meu amor, eu estava com tanta saudade, Leonardo disse, sua voz repleta com a intensidade do momento. Sofia correu para seus braços, e o abraço que se seguiu foi um testemunho do amor inabalável que sobreviveu à prova da separação. O beijo que trocaram selou o fim de seu período à parte, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. 7 anos se passaram desde o reencontro emocionante entre Leonardo e Sofia, um momento que selou suas promessas de permanecerem juntos para sempre. A vida, no entanto, tem um jeito peculiar de testar as promessas feitas nos momentos de intensa emoção. Leonardo, fiel à sua natureza, continuou dedicando-se à loja de roupas de grife, a mesma que havia construído com tanto esforço e paixão. Sua rotina não havia mudado significativamente, ele ainda era o primeiro a chegar e o último a sair, um testemunho de seu compromisso inabalável com o negócio que considerava seu legado. Sofia, por sua vez, havia se adaptado à vida ao lado de Leonardo de uma maneira que poucos poderiam prever. Ela não compartilhava o mesmo entusiasmo de Leonardo pela loja e raramente a visitava. Em vez disso, encontrou seu próprio refúgio no mundo do consumo, passando a maior parte do tempo passeando por shoppings e outras lojas, onde comprava itens caros e de grife sem muita consideração pelo custo. A promessa de nunca deixar o lado de Leonardo foi mantida, mas de uma maneira que começou a criar fissuras nos fundamentos de seu relacionamento. Os gastos excessivos de Sofia tornaram-se uma fonte constante de tensão entre o casal. Leonardo, apesar de sua riqueza, era um homem que valorizava a prudência financeira, uma virtude forjada nos dias de dificuldades que marcaram sua juventude. Ele via os gastos desenfreados de Sofia não apenas como um desrespeito ao trabalho árduo que sustentava seu estilo de vida, mas também como uma ameaça ao futuro financeiro da loja. Certa noite,
Após um dia particularmente longo na loja, Leonardo decidiu confrontar Sofia sobre seus gastos. Ele entrou em casa e viu a rodada de sacolas de compras recém-adquiridas, uma cena que se tornava demasiadamente familiar. Precisamos conversar sobre seus gastos, começou Leonardo, sua voz carregada de preocupação. Sofia, percebendo o tom sério de Leonardo, respondeu com uma leve defensiva: eu sei que tenho gastado muito, mas é difícil resistir. Prometo que vou tentar diminuir os gastos. Mas você também poderia parar de doar seu dinheiro, assim sobraria mais para nós, ela disse, ecoando uma promessa já feita várias vezes antes. Mas, Sofia, já conversamos sobre isso várias vezes. Você disse que iria mudar, mas nada acontece. E agora até sugere que eu pare de fazer doações para instituições beneficentes para que você possa gastar mais. Isso não é apenas insustentável, é eticamente errado, Leonardo argumentou, a frustração evidente em sua voz. A sugestão de Sofia para cortar as doações tinha sido particularmente dolorosa para Leonardo. Para ele, ajudar os menos afortunados era uma responsabilidade inegociável, um modo de retribuir à sociedade que o havia visto crescer. A ideia de sacrificar essa parte de sua vida para sustentar os hábitos de consumo de Sofia era inconcebível. Sofia, eu amo você, mas não posso aceitar que nossas finanças e, mais importante, nossos valores sejam comprometidos assim. Precisamos encontrar um equilíbrio. Você não acha que há mais na vida do que apenas comprar coisas? Leonardo questionou, esperando que suas palavras chegassem ao coração de Sofia. Houve um longo silêncio. Sofia sabia, no fundo, que Leonardo estava certo. A facilidade com que se deixará levar pelo consumo refletia um vazio que ela não sabia como preencher. Você tem razão, Leonardo. Eu me perdi nisso tudo. Vou procurar ajuda, talvez um conselheiro financeiro, e realmente tentar mudar, ela finalmente admitiu, a voz baixa mas sincera. Na complexa teia de emoções e intenções que teciam o casamento de Sofia e Leonardo, a verdadeira natureza dos sentimentos de Sofia permanecia um segredo sombrio. Após prometer a Leonardo que procuraria ajuda para controlar seus gastos excessivos, Sofia continuou suas andanças pelo mundo das compras com a mesma ferocidade de sempre, sem dar um passo sequer em direção à mudança que havia prometido. Suas palavras eram meras fachadas, destinadas apenas a apaziguar o marido temporariamente e manter a paz superficial que governava o lar. Leonardo, por sua vez, sentia crescente distância entre eles. A frieza que se instalou era como um muro invisível, tornando cada tentativa de aproximação por parte de Sofia ineficaz. Ele começava a suspeitar dos verdadeiros motivos que guiavam o coração de sua esposa, questionando se o amor que ele tão abertamente oferecia era correspondido de forma igual. A percepção dessa distância encheu Sofia de um medo paralisante. A ideia de um divórcio não só ameaçava sua estabilidade emocional, mas também colocava em risco a vida luxuosa financiada pelo dinheiro de Leonardo. Desesperada para manter seu estilo de vida e evitar a perda financeira que um divórcio certamente traria, Sofia concebeu um plano audacioso, uma última cartada para manter Leonardo ao seu lado. Numa tarde tranquila, enquanto Leonardo mergulhava em seus pensamentos, Sofia se aproximou com uma expressão cuidadosamente composta de sinceridade. Amor, acho que está na hora de termos um filho, ela disse, sua voz tingida com um tom de decisão que raramente utilizava. A surpresa e a emoção que iluminaram o rosto de Leonardo foram palpáveis, um desejo que ele nutria de formar uma família. Tomado pela emoção do momento, Leonardo abraçou Sofia com todo o amor que seu coração ainda guardava por ela. Você realmente acha isso, Sofia? Isso significaria tudo para mim, ele disse, a voz embargada pela emoção. Porém, por trás da aparente alegria do momento, a complexidade dos sentimentos de Sofia lançava uma sombra sobre a celebração. Embora a ideia de ter um filho fosse o sonho de Leonardo, para Sofia era apenas um meio para um fim, uma forma de assegurar sua posição e o acesso ao estilo de vida que o dinheiro de Leonardo proporcionava. Nos dias que se seguiram, a vida do casal tomou um rumo aparentemente mais feliz. Leonardo, animado pela perspectiva de finalmente realizar seu sonho de paternidade, dedicou-se ainda mais a fortalecer o vínculo com Sofia. Por outro lado, Sofia desempenhava seu papel com uma habilidade que beirava a perfeição, mascarando suas verdadeiras intenções com sorrisos e gestos de carinho.
À medida que os meses se sucediam, Sofia e Leonardo se viram presos em um ciclo de tentativas frustradas de conceber um filho, cada teste negativo pesando mais sobre seus ombros do que o anterior. A alegria e a esperança que inicialmente cercavam suas tentativas foram gradualmente ofuscadas por dúvidas e incertezas. A questão da fertilidade, antes um pensamento distante, tornou-se uma preocupação palpável, levando-os a procurar respostas médicas. Após uma série de exames, o alívio de saber que ambos estavam fisicamente aptos a conceber não trouxe o conforto esperado. Ao contrário, apenas intensificou o mistério. Não entendo. Os médicos disseram que estamos bem. O que mais podemos fazer? Sofia questionou certa noite, a frustração clara em sua voz. Leonardo, embora tão confuso quanto Sofia, tentou manter uma fachada de otimismo. Talvez seja só uma questão de tempo, ele disse, tentando abraçá-la. Devemos continuar tentando e manter a fé. No entanto, ele carregava em silêncio seu próprio fardo de dúvidas e inseguranças, questionando-se silenciosamente se o universo estava lhes enviando um sinal, uma indicação de que seu caminho juntos talvez não devesse incluir um filho deles. Numa manhã particularmente sombria, Leonardo dirigiu-se à loja com um peso no coração, sua mente atormentada por pensamentos sobre o futuro. O normal brilho de determinação em seus olhos havia se apagado, substituído por uma névoa de desânimo. Foi então que ele se deparou com a cena na rua de sua loja, um lembrete cruel da dureza do mundo fora das preocupações de seu casamento. Um funcionário de uma loja vizinha, com a insensibilidade que só a indiferença pode trazer, expulsava uma mulher moradora de rua e seu filho pequeno. Saia daqui, sua mendiga! Não vê que está incomodando os clientes, o funcionário gritava. Leonardo, parado em silêncio, observava a cena desdobrar-se. A mulher, com os olhos vermelhos de lágrimas contidas, tentava consolar o menino, afastando-o da hostilidade. O coração de Leonardo apertou ao testemunhar tal injustiça e dor. Sem pensar, aproximou-se do trio. Espere um momento, disse Leonardo, dirigindo-se ao funcionário com firmeza. Não há necessidade de tratá-los dessa maneira. O funcionário, surpreso pela intervenção, apenas murmurou uma desculpa antes de se afastar, deixando Leonardo com a mulher e o menino. Você está bem? Leonardo perguntou, sua preocupação genuína. A mulher, inicialmente surpresa pela bondade inesperada, assentiu lentamente. Estamos tentando apenas sobreviver, ela disse, sua voz um sussurro de desespero. É difícil encontrar bondade nas ruas. Leonardo olhou para o menino, cujos olhos refletiam uma inocência que não deveria ser manchada pela dureza do mundo. Naquele momento, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma solução inesperada para o vazio que ele e Sofia sentiam. Venha comigo, Leonardo disse, levando-os à sua loja. Ele iria oferecer a eles comida e um lugar para descansar, mas sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. A interação com a mulher e seu filho havia acendido uma centelha de esperança em seu coração, uma possibilidade de que talvez a família que ele tanto desejava pudesse ser encontrada de uma maneira diferente. Naquela manhã, diante da loja de Leonardo, o destino uniu caminhos distintos de uma maneira que nenhum dos envolvidos poderia prever. Carolina, com seu filho Lucas ao lado, encontrou em Leonardo não apenas um ouvinte atento, mas alguém disposto a estender a mão em um momento de profunda vulnerabilidade. Meu nome é Carolina, e este é meu filho Lucas, ela começou, hesitante, mas a necessidade em seus olhos falava mais alto do que as palavras. Estamos há 2 dias sem comer. Eu entrei naquela loja para pedir algumas moedas porque não posso suportar ver meu filho com fome. A sinceridade e o desespero na voz de Carolina tocaram profundamente Leonardo. Observando Lucas, cuja inocência era manchada pelas duras realidades, sentiu uma tristeza que ecoou em seu próprio coração. Movido por um impulso de compaixão, Leonardo não hesitou. Por favor, entrem, ele disse, conduzindo-os para dentro de sua loja, um santuário de moda e luxo que, naquele momento, se transformou em refúgio para uma mãe e seu filho. A entrada de Leonardo na loja, acompanhado por Carolina e Lucas, causou um silêncio momentâneo. Os funcionários, acostumados com o ambiente refinado da loja, observavam com curiosidade e surpresa a cena inesperada. Mas, para Leonardo, os olhares não importavam. A urgência da situação de Carolina e Lucas superava qualquer preocupação com aparências ou julgamentos. Nos fundos da loja, Leonardo revelou um espaço modesto, mas acolhedor, equipado com uma geladeira, micro-ondas, bebidas, água e comida congelada.
Fiquem à vontade para comer o que precisarem, disse ele, sua voz repleta de uma gentileza que Carolina não encontrava há muito tempo. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Carolina, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Obrigada, muito obrigada, ela conseguiu dizer entre soluços, enquanto Lucas, com os olhos brilhando de excitação, corria em direção a uma barra de chocolate. A alegria simples da criança ao segurar o doce era um lembrete pungente do impacto de um pequeno gesto de bondade. Leonardo observava a cena, um sorriso suave iluminando seu rosto. A satisfação de fazer o bem, de oferecer um momento de alívio e felicidade a quem tanto precisava, enchia seu coração de alegria. Ele se afastou discretamente, dando a Carolina e Lucas o espaço para desfrutarem da refeição com privacidade. Mais tarde, enquanto Carolina e Lucas se recuperavam, Leonardo ponderou sobre o encontro inesperado e o que ele representava. A situação deles era um lembrete cruel das muitas faces da vulnerabilidade humana, mas também da capacidade de compaixão e ação. Inspirado por esse pensamento, Leonardo começou a considerar maneiras de oferecer apoio mais sustentável a Carolina e Lucas, talvez através de sua rede de contatos e recursos ele pudesse ajudar Carolina a encontrar trabalho ou até mesmo um lar temporário para ela e seu filho. Ao final de um dia que começara como qualquer outro, Leonardo encontrou-se imerso em uma situação que desafiava não apenas sua empatia, mas também os valores fundamentais pelos quais pautava sua vida e negócios. A decisão de oferecer abrigo a Carolina e seu filho Lucas na loja não foi tomada de ânimo leve. Para ele, representava um ato de humanidade que transcendia as preocupações cotidianas com segurança e lucro. Vocês podem dormir aqui esta noite, Leonardo disse a Carolina, apontando para um modesto quarto nos fundos da loja, seu rosto expressando uma mistura de preocupação e determinação. A gratidão no olhar de Carolina era palpável, um silencioso testemunho da desesperança transformada em alívio. A reação dos funcionários de Leonardo, no entanto, foi imediata e tensa. Chefe, você nem a conhece. Se ela dormir aqui, pode roubar alguma coisa. Temos itens que valem mais de 10 mil, argumentavam, suas vozes permeadas por uma mistura de surpresa e censura. Leonardo, embora entendesse as preocupações de sua equipe, permaneceu inabalável. Eu entendo os riscos, ele reconheceu, mas confio nela. Às vezes, precisamos dar um passo de fé. A conversa foi interrompida pela chegada de Sofia. Seu abraço, inicialmente caloroso, esfriou rapidamente quando seus olhos encontraram a figura de Carolina nos fundos da loja. A indignação de Sofia foi imediata e afiada. Ela poderia roubar a loja. Olha só para ela, está suja. Se está na rua, deve ter um motivo, ela disparou, sua voz tingida de desdém. Leonardo, enfrentando não apenas os questionamentos de seus funcionários, mas agora também a indignação de sua esposa, manteve sua postura. Ela vai dormir aqui, Sofia. É uma questão de humanidade. Precisamos ajudar quando podemos, ele afirmou, sua voz firme mas calma, sinalizando uma decisão que não admitia contestação. Sofia lançou um olhar carregado de reprovação a Carolina, um olhar que deixava clara sua aversão à situação. Sem mais palavras, ela girou sobre os calcanhares, saindo da loja com Leonardo a reboque, deixando para trás um silêncio tenso. Naquela noite, enquanto Leonardo e Sofia regressavam ao conforto de seu lar, a loja tornou-se um refúgio temporário para Carolina e Lucas. A decisão de Leonardo, embora controversa, refletia uma crença profunda na importância de estender a mão aos menos afortunados, uma crença que naquele momento parecia colocá-lo em desacordo com aqueles mais próximos a ele. O gesto de Leonardo não só ofereceu a Carolina e Lucas um abrigo seguro contra as adversidades de mais uma noite nas ruas, mas também plantou uma semente de mudança nos corações daqueles que testemunharam seu ato de bondade. Para alguns, podia-se questionar a prudência de sua decisão, para outros, reafirmava a fé na capacidade humana de fazer o bem, mesmo diante de riscos e julgamentos. A noite foi longa e agitada para Leonardo, cuja mente estava tumultuada com preocupações sobre a decisão que havia tomado ao abrigar Carolina e seu filho Lucas na loja. Sofia, sua esposa, claramente incomodada com a situação, passou a madrugada assistindo televisão, um sinal claro de sua insatisfação. Leonardo, apesar de confiar em sua intuição, não pôde evitar questionar se havia colocado em risco não apenas seu negócio, mas também sua reputação. Ao amanhecer, Sofia estava ao telefone, e a tensão em seu rosto prenunciava más notícias. Roubaram a loja, ela anunciou secamente assim que desligou. O choque dessa revelação atingiu Leonardo como um soco no estômago.
Sem perder tempo, ambos se apressaram em direção à loja, onde a cena que os aguardava era desoladora. A polícia já estava no local, investigando o arrombamento, e para seu desespero, Carolina estava sendo detida. Carolina, entre soluços e protestos de inocência, implorava a Leonardo que acreditasse nela. Eu não fiz nada, Leonardo, ela insistia, enquanto era conduzida pela polícia. Leonardo, dividido entre a decepção e a incredulidade, sentia seu coração se partir ao ver a mulher em quem havia depositado sua confiança em tal estado de desespero. Determinado a esclarecer a situação, Leonardo acessou o sistema de segurança da loja, na esperança de encontrar alguma prova que absolvesse Carolina ou pelo menos explicasse o ocorrido. Infelizmente, parte das filmagens estava corrompida, tornando impossível visualizar o incidente em sua totalidade. As imagens que estavam intactas mostravam Carolina de forma comprometedora, tentando quebrar o vidro da loja pelo lado de dentro, com batidas e chutes desesperados, até que finalmente conseguiu, momento em que a polícia foi acionada. Leonardo estava atordoado. As imagens contradiziam tudo o que ele acreditava saber sobre Carolina. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar a narrativa que se desenrolava. Havia algo estranho, algo que não se encaixava. O desaparecimento misterioso de Lucas apenas adicionava mais um elemento perturbador à já complicada situação. Sofia, por outro lado, via na ocorrência a confirmação de suas piores suspeitas. Eu te avisei, Leonardo. Você foi ingênuo ao confiar numa estranha, ela disse, com uma mistura de raiva e decepção. Leonardo, porém, não podia se dar ao luxo de se entregar ao desespero ou à autoacusação. Movido por um senso de justiça e pela necessidade de entender o que realmente aconteceu, ele decidiu buscar ajuda. Procurou a polícia para oferecer sua cooperação e insistiu para que investigassem mais a fundo, na esperança de descobrir a verdade por trás do arrombamento e do desaparecimento de Lucas. A visita de Leonardo ao presídio marcou um ponto crucial na busca pela verdade sobre o incidente em sua loja. As revelações feitas pela polícia antes de seu encontro com Carolina deixaram-no chocado e repleto de dúvidas. A notícia de que Carolina não era a mãe biológica de Lucas e a falta de documentos que comprovassem sua guarda sobre o menino adicionaram camadas complexas à história, complicando ainda mais sua capacidade de discernir a verdade. Com o coração pesado, Leonardo adentrou a sala de visitas da prisão, onde Carolina o aguardava. Seu rosto mostrava sinais claros de angústia e desespero, uma expressão que Leonardo encontrou difícil de interpretar. Antes mesmo de se sentar, Carolina começou a se desculpar. Sinto muito por tudo isso, Leonardo. Eu realmente não fiz nada, disse ela, sua voz trêmula com emoção. Leonardo, embora repleto de dúvidas e ressentimentos, sabia que precisava ouvir a versão dela. Carolina, me explique algumas coisas. Por que você estava quebrando a porta da loja? E as bolsas que sumiram? Mas, mais importante, preciso saber sobre Lucas. Porque você disse que ele era seu filho? As perguntas de Leonardo saíram em um fluxo, cada uma carregada com a urgência de obter respostas. Carolina, respirando fundo, começou a contar sua história. Eu encontrei Lucas quando ele era recém-nascido. Não havia ninguém por perto, apenas ele, enrolado em um cobertor fino. Desde então, eu o criei como se fosse meu filho. Nunca tive os meios para oficializar sua adoção, mas, para mim, ele é meu filho, explicou Carolina, os olhos marejados de lágrimas. Quanto à loja, alguém entrou na loja levando Lucas à força. Eu acordei com os gritos dele. Essa pessoa tinha a chave da loja, não sei como. Em desespero, tentei quebrar a porta para salvar Lucas, mas então a polícia chegou. A história de Carolina, embora extraordinária, tinha um anel de sinceridade que Leonardo não pôde ignorar. A possibilidade de alguém ter acesso à loja, talvez alguém que conhecesse bem o estabelecimento, era uma pista que ele não havia considerado. Você tem alguma ideia de quem poderia fazer algo assim? Quem teria interesse em levar Lucas ou incriminar você desse jeito? Perguntou Leonardo, agora mais confuso do que nunca. Não sei, respondeu Carolina, soluçando. Lucas e eu sempre mantivemos a nós mesmos. Não consigo imaginar quem faria algo assim ou por quê. A conversa deixou Leonardo com mais perguntas do que respostas. A história de Carolina, se verdadeira, indicava a existência de um culpado ainda à solta, alguém com motivos obscuros e acesso à loja.
Apesar das incertezas e do julgamento apressado de Sofia e de seus funcionários, Leonardo sentiu que não podia ignorar a possibilidade de injustiça. Determinado a descobrir a verdade, Leonardo prometeu a Carolina que faria o que estivesse ao seu alcance para esclarecer a situação. Vou ajudar você, Carolina. Vou descobrir quem fez isso e encontrar Lucas. Ele precisa de nós, afirmou Leonardo, com uma resolução renovada. Deixando o presídio, Leonardo sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de incertezas. Mas a possibilidade de corrigir um erro e ajudar uma mulher e uma criança inocentes dava-lhe a força necessária para enfrentar os desafios que viriam. A investigação sobre o verdadeiro culpado pelo arrombamento da loja e o desaparecimento de Lucas estava apenas começando. Nos 3 meses seguintes à detenção de Carolina e ao desaparecimento de Lucas, Leonardo encontrava-se em um estado constante de angústia. A cada dia que passava, a esperança de desvendar a verdade por trás daquela noite fatídica na loja e de encontrar Lucas diminuía. A situação, já suficientemente complicada, tomou um rumo ainda mais devastador quando Sofia, sua esposa, chegou em casa num estado de total desespero. Estou com câncer, Sofia revelou entre soluços, uma confissão que atingiu Leonardo como um raio, paralisando-o com uma mistura de choque, medo e incredulidade. As preocupações de Sofia com sua aparência, a possibilidade de perder o cabelo e como sua vida seria afetada pela doença adicionaram uma camada de tristeza e desespero à já tumultuada vida de Leonardo. Com determinação, eles procuraram um médico especializado, onde receberam mais detalhes sobre a condição de Sofia. A leucemia exigia um transplante de medula óssea, e a busca por um doador compatível entre parentes próximos começou imediatamente. No entanto, nenhum doador foi encontrado, deixando a quimioterapia como a única opção. Sofia, devastada e desesperada, sentia-se encurralada pela sua doença, enquanto Leonardo se via impotente, incapaz de oferecer a cura que ela tanto necessitava. Num momento de introspecção, Sofia declarou que precisava sair, deixando Leonardo sozinho, mergulhado em seus pensamentos. A ausência prolongada de Sofia transformou a preocupação de Leonardo em alarme, até que a polícia apareceu em sua porta, trazendo notícias que ele jamais poderia prever. Sofia estava detida na delegacia. A confusão de Leonardo apenas se intensificou ao ver Sofia aos prantos e, para sua surpresa total, Lucas também estava lá. A presença do menino, supostamente desaparecido, junto a Sofia detida, era um quebra-cabeça que Leonardo não conseguia montar. Na delegacia, o delegado revelou a Leonardo o motivo da detenção de Sofia. Ela havia levado Lucas ao hospital, desesperada para verificar a compatibilidade do garoto para um transplante de medula óssea, na esperança de que pudesse ser a solução para sua leucemia. Mas ela não contava com o fato de que doadores de medula precisam ter no mínimo 18 anos, explicou o delegado, sua voz carregada de uma mistura de surpresa e preocupação. E quando questionada sobre os documentos da criança, ela ficou nervosa, e os médicos, suspeitando, chamaram a polícia. A revelação atordoou Leonardo. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Como Sofia poderia pensar em usar Lucas dessa maneira? E como ela o havia encontrado? Com a mente repleta de perguntas, ele foi ao encontro de Sofia, que estava algemada, um vislumbre de desespero e medo estampado em seu rosto. Por que você estava com o garoto, Sofia? Leonardo perguntou, a confusão e a angústia evidentes em sua voz. Sofia, lutando contra as lágrimas, finalmente desabou sob o peso de seu segredo. Lucas é meu filho biológico, ela confessou, suas palavras saindo entre soluços. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele é o quê? Ele é meu filho também? Ele questionou, cada palavra carregada com uma mistura de esperança e medo. Não, ele não é seu filho, ela disse, a verdade dolorosa finalmente vindo à tona. Mas como? Nada disso faz sentido, Sofia. Por favor, me explique tudo, Leonardo implorou. Na sala fria e estérea da delegacia, o ar estava carregado de tensão e emoção, à medida que Leonardo confrontava Sofia, sua esposa algemada, sobre a presença de Lucas. A revelação do delegado sobre a tentativa de Sofia de fazer com que Lucas fosse testado como possível doador de medula para ela, sem saber que doadores precisam ter pelo menos 18 anos, havia lançado uma nova luz sobre os eventos recentes. Sofia começou a desvendar a história que havia mantido em segredo por tanto tempo. 8 anos atrás, conheci um homem que dizia ser rico, Sofia começou, suas palavras acompanhadas por soluços.
Eu pensei que estar com ele seria melhor do que ficar com você, mas logo descobri que ele era um vigarista, um homem que usava mulheres ricas para roubar seu dinheiro. Leonardo escutava em silêncio, cada palavra de Sofia cortando-o como uma lâmina. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Quando engravidei, achei que poderia fazer com que ele se comprometesse comigo, mas então descobri a verdade sobre ele. Eu estava perdida, sem saber o que fazer, Sofia continuou, seu choro tornando-se mais intenso. Eu pensei em te dizer que Lucas era seu filho, mas sabia que você desconfiaria assim que visse que ele não se parecia nada conosco. Para você não me ver grávida, eu inventei que minha tia estava doente e fui para a cidade vizinha, onde aluguei uma casa por 1 ano e tive Lucas. Tive ele em casa para não ter documentos ou descobrirem que eu era mãe. Quando ele nasceu, eu senti repulsa por ele e o larguei perto de 2 lixeiras. Então eu voltei para casa. A revelação de Sofia de que havia mentido sobre ir para a Europa cuidar de uma tia doente, optando por se esconder em uma cidade vizinha até dar à luz, deixou Leonardo atordoado. Então você deixou Lucas entre 2 lixeiras? Ele perguntou, incapaz de esconder o horror em sua voz. Sim, Sofia admitiu, sua voz quase um sussurro. Quando ele nasceu, eu não senti nada por ele, nenhuma empatia, nem amor. Pensei apenas em mim e no que seria melhor para minha situação. Leonardo sentia uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. A mulher com quem ele compartilhara sua vida, que ele acreditava conhecer, era uma estranha para ele agora. E Lucas? Como ele foi parar com Carolina? Ele perguntou, buscando entender a cadeia de eventos que havia culminado naquela situação caótica. Eu não sei, Sofia confessou. Depois que o deixei, eu tentei esquecer tudo sobre ele, focar em nossa vida. Mas quando descobri sobre minha doença e percebi que precisava de um doador de medula, eu desesperei. Lembrei-me dele e pensei que talvez ele pudesse ser minha salvação. Quando olhei para ele pela primeira vez, eu percebi que ele era meu filho. Ele nasceu sem unhas nos pés, além de uma pequena má formação na orelha direita. Era como se meu passado viesse me castigar. As palavras de Sofia ecoaram na sala, deixando Leonardo em um estado de reflexão sombria. A jornada de Lucas, desde ser abandonado até ser inadvertidamente arrastado para o centro de uma teia de mentiras e desespero, era uma história de negligência e sobrevivência. A confissão de Sofia era um labirinto de traições, decisões equivocadas e consequências devastadoras. Leonardo, ao ouvir a verdade por trás das ações de sua esposa, sentia-se perdido em um mar de emoções conflitantes. A tristeza pela manipulação de Sofia, a injustiça cometida contra Carolina e Lucas, e a revelação de um lado de Sofia que ele nunca conheceu pesavam sobre ele. Enquanto Sofia enfrentava as consequências legais de suas ações, Leonardo sabia que tinha diante de si um longo caminho para reparar os danos causados, buscar justiça para Carolina e proporcionar um futuro para Lucas. As revelações de Sofia não apenas haviam abalado os alicerces do casamento deles, mas também haviam mudado o curso de várias vidas, deixando Leonardo com o peso da responsabilidade de fazer o que estivesse ao seu alcance para corrigir os erros do passado. A despedida de Leonardo e Sofia foi um momento de silêncio carregado de dor e mágoa. Palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que Leonardo sentia. Com um aceno silencioso, ele se afastou, sua mente pesada com a tristeza da traição e a preocupação pelo futuro de Lucas. Ao se aproximar do garoto, Leonardo tentou oferecer consolo e esperança. Tudo ficará bem, Lucas, ele disse, embora sua própria voz tremesse com a incerteza do que o futuro reservava. Lucas foi então levado para um orfanato, um lugar seguro, mas impessoal, enquanto as engrenagens da justiça lentamente se moviam para decidir seu destino. No tribunal, o caso contra Sofia se desenrolou com uma clareza devastadora. As filmagens que ela havia tentado apagar foram recuperadas por especialistas da polícia, apresentando provas irrefutáveis de suas ações. Um teste de DNA confirmou incontestavelmente que Sofia era a mãe biológica de Lucas, selando seu destino com uma condenação que afastaria do filho por anos. Carolina, por outro lado, foi libertada, uma indenização pelos meses de encarceramento injusto lhe sendo prometida. No entanto, a decisão do tribunal de negar-lhe a guarda de Lucas foi um golpe mais duro do que qualquer tempo passado atrás das grades. A dor de Carolina era palpável, uma mistura de alívio pela liberdade e desespero pela perda da criança que amava como um filho. Leonardo, testemunhando o sofrimento de Carolina, fez uma promessa silenciosa de intervir. Movido por um desejo de fazer o que era certo e pelo sonho adiado de ser pai,
ele iniciou os procedimentos para adotar Lucas. Sua posição e influência aceleraram o processo, e não demorou muito para que Lucas estivesse oficialmente sob sua guarda, transformando o sonho de Leonardo em realidade. Mas Leonardo sabia que a história deles não estaria completa sem Carolina. Convidá-la para morar com eles foi um gesto de compaixão, mas também de reconhecimento do vínculo inquebrável que ela havia formado com Lucas. A casa grande, antes um símbolo do sucesso material de Leonardo, tornou-se um lar repleto de risadas, brincadeiras e, mais importante, amor. A convivência diária entre Leonardo e Carolina floresceu, transformando-se de uma amizade baseada no respeito mútuo em um amor profundo e verdadeiro, no qual eles ainda não sabiam, mas em um futuro não muito distante, Carolina e Leonardo teriam uma linda menina que Lucas iria amar ter como irmã. O que começou como um gesto de compaixão evoluiu naturalmente para um relacionamento baseado na admiração, no apoio mútuo e na construção de uma visão comum para o futuro de Lucas. Lucas, por sua vez, encontrou na nova configuração familiar um senso de pertencimento e segurança que nunca havia conhecido. Ele floresceu sob o cuidado de Leonardo e Carolina, sua felicidade sendo a maior prova do sucesso dessa união inesperada. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.